Se você assistiu o nosso vídeo sobre Os Miseráveis, talvez você ainda esteja pensando sobre o que fala essa história, né? Na Paris do século XIX, nas ruas cheias de fome, nos dilemas morais dos personagens. E talvez, de uma semana para outra, você tenha se perguntado como alguém consegue escrever um livro tão poderoso, tão longo e tão cheio, de dor e de beleza. Bom, hoje a gente vai olhar para quem escreveu essa obra monumental da literatura. A gente vai falar sobre o Victor Hugo. Quem foi o Victor Hugo? Se Os Miseráveis é uma obra-mundo, como a gente tanto fala, no outro vídeo, a vida do Victor Hugo talvez seja uma obra-mundo por si só. Porque assim, gente, esse cara, ele é um épico vivido em carne e osso. Aonde quer que você olhe no século XIX, lá estava o Victor Hugo. Primeiro de tudo, ele nasceu em 1802 e morreu em 1885, ou seja, ele viveu todo o grande século, como foi chamado o século XIX. Então, ele perpassou por tudo o que aconteceu ali e ele se envolveu com as questões da época, seja de forma literária ou de forma política. Tanto que os franceses chamam ele de homem-século. E esse século XIX também é um dos períodos mais ricos da humanidade em termos de escrita literária, É o período fundamental do romantismo, por exemplo. E o Victor Hugo, no meio do romantismo, ele é um protagonista, o principal porta-voz da França ali no movimento. Onde você olhava, lá estava ele, escrevendo, debatendo, criando, interferindo. Mas vamos falar sobre a história dele. Para começar, é importante lembrar que ele nasce no meio de uma dualidade. E talvez a gente consiga perceber isso depois ali nas suas obras. O Victor Hugo era filho de um general do exército napoleônico e a sua mãe era católica e monarquista. Então imagine, ele foi criado entre os extremos. Os pais dele tinham pontos de vistas políticos e religiosos opostos. Então já era ali uma família diferente, com esses contrastes. E de certo modo isso também refletia a França daquela época. Porque, de um lado, ainda ecoavam os ideais revolucionários de liberdade, de igualdade, da fraternidade, ali da Revolução, e, de outro lado, o Napoleão Bonaparte havia se proclamado o primeiro cônsul e logo depois imperador. Então, era um país tentando se entender ali depois de décadas de instabilidade. Mas foi ali, nesse cenário, morando sempre em lugares diferentes por conta da profissão do pai, ora estava sozinho com a mãe, ora com os dois, que o Victor Hugo foi se desenvolvendo e foi mostrando a sua aptidão para a escrita. O Victor Hugo, desde muito novo, ele demonstrou talento para a escrita. Então, só para vocês entenderem, quando ele tinha 15 anos, ele participou de um concurso de poesia lá da Academia Francesa, e ele já impressionou as pessoas ali, os jurados, com a habilidade dele, ainda que ele não tenha levado o prêmio. E aí depois disso ele publica o seu primeiro livro, que foi um livro de poesias, que inclusive rendeu muitos frutos. Ele foi reconhecido pelo rei Luís XVIII, e ele até ganhou uma pensão por conta disso, que permitiu que ele se dedicasse à literatura. Então olha que interessante isso já no início da vida do Victor Hugo. E o que muita gente não sabe é que ao longo da carreira, o Victor Hugo, ele explorou outros gêneros literários. Então assim, ele começa com poesia, depois ele vai pro teatro, inclusive ele fica bem conhecido ali na época pelas suas peças, e aí sim ele vai pro romance. Você sabia disso? Você conhece alguma peça de teatro do Victor Hugo? Comenta aqui embaixo. E aí então ele escreve aquele famoso livro O Último Dia de um Condenado, ali ele já mostra o engajamento social e político mais acentuado do que nas produções anteriores. Na sequência ele publica Notre-Dame de Paris, ou Corcunda de Notre-Dame, que é como a gente normalmente conhece, por conta das adaptações cinematográficas, e ele escreve outras várias obras, e só mais tarde ele viria então a escrever o livro da sua vida, a sua obra-prima, Os Miseráveis. Esse livro, que é interessante a gente dizer, é que ele foi publicado durante um período que o Victor Hugo estava exilado. Então assim, além dele ter sido um excelente escritor, ele também teve uma atuação política significativa. E nesse caminho ele fez algumas inimizades naturalmente. Ele se estranhou com o Napoleão III, ali numa época que ele era deputado, e aí por conta disso ele se exilou em Bruxelas. Fugiu mesmo e ficou fora do país, ficou 20 anos fora. E aí nesse período que ele escreve várias obras e finalmente finaliza e publica Os Miseráveis. Mas beleza, até aí tudo bem. Ele começou escrevendo poesia, chamou a atenção do rei, recebeu uma pensão, virou queridinho, reconhecido, pelas pessoas. Depois até teve um momento que ele se indispôs com o Napoleão III, mas mesmo assim, ele não parou de produzir nem por um minuto. E tem uma coisa que me chama muito a atenção, quando eu fui ler sobre a vida do Victor Hugo.
e que eu acho que precisa ser dita aqui. Me chama a atenção a força com que as questões sociais atravessam a obra dele. É algo impressionante. O apelo social está sempre muito presente nas obras do Victor Hugo. A gente já falou um pouco sobre isso no vídeo dos Miseráveis, que essa questão da desigualdade social, né, da injustiça, tudo isso está presente assim com uma intensidade fora do comum. Mas além disso, existe também, de forma bastante marcada, uma sensibilidade dele voltada à memória social e ao patrimônio histórico. Vou te dar um exemplo para você entender o que eu estou falando. Notre Dame de Paris. Muita gente lê esse romance como se fosse uma história de um triângulo amoroso. Mas essa talvez seja uma camada mais superficial, digamos assim, do texto. O verdadeiro protagonista, a gente pode entender que é a Catedral de Notre Dame. Na época que esse livro foi escrito, essa catedral ela estava abandonada. E aí, parece que o Victor Hugo, ele escreve como quem quer chamar a atenção das pessoas para aquele monumento histórico que estava sendo esquecido. Tanto que ele dedica 2 longos capítulos do livro somente à descrição das abóbadas, dos vitrais, né, de cada mínimo detalhe da catedral. Então a obra, ela meio que denuncia, né, a negligência ali do lugar e ao mesmo tempo desperta a atenção do público para aquela construção, para a beleza daquela construção. E no final das contas parece que ele conseguiu atingir o que ele queria, né? A repercussão foi tão grande na época que isso motivou um movimento de restauração da catedral que aconteceu pouco tempo depois ali da publicação do livro. Ou seja, é um escritor completo mesmo, né? Que usou a literatura não só para denunciar a miséria humana e a desigualdade social, mas também para preservar a memória de uma civilização. Então isso é uma coisa que chama atenção, né? É interessante ver como esse compromisso com o social e com o estético estava ali, na obra dele, o tempo todo. E isso faz dele alguém que é muito mais do que um simples escritor, né? Talvez hoje a gente tenha a tendência de segmentar muito as pessoas, as profissões, os perfis de cada um, por exemplo. Ou ele é um poeta, ou ele é um político, ou ele é um dramaturgo. Mas naquele tempo, tudo meio que se misturava, sabe? No caso do Victor Hugo, isso é ainda mais forte, porque ele usava a poesia, o teatro, o romance como uma ferramenta política. Então ele foi essa pessoa. Da mesma forma que os textos eram lidos nos salões literários, também eram lidos nas assembleias. Essa é a marca que ele vai deixar. Alguém que não queria apenas ser lido, mas queria ser lembrado, queria deixar uma marca, queria deixar um legado, né? De repente estar à altura da história. E é por isso que Os Miseráveis não é apenas um romance sobre a história de várias pessoas miseráveis que se entrelaçam, né? Também é um retrato ali do que estava acontecendo na França do século XIX. Se você reparar bem, tem alguns trechos do livro que parece que ele pausa, né, a trama, mas na verdade ele está intencionalmente documentando coisas históricas. A descrição dos esgotos de Paris, por exemplo, né? Para quem não está lembrado, ele faz isso, né? E é uma descrição extensa e não é gratuita. Ele está tentando mapear alguma coisa, ele quer registrar quase que com uma precisão obsessiva as estruturas da cidade. Então ele quer que o leitor saiba como era aquela França. Ou seja, parece que ele quer que a gente chore junto com os personagens, mas também quer que a gente entenda como elas foram levadas àquele ponto, sabe? E no final das contas, talvez seja por isso que o Victor Hugo tenha influenciado tantos escritores no mundo todo, inclusive no Brasil. Autores como Gonçalves Dias, Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, Castro Alves, todos esses autores foram profundamente marcados pela obra do Victor Hugo, né? Eles estudavam, traduziam o Victor Hugo, incorporavam elementos do seu estilo nas obras deles. Então, os nossos intelectuais queriam ler Victor Hugo no original, né? Tanto que eles estudavam francês para isso. Um grande exemplo é Machado de Assis, que certamente bebeu ali na fonte, né? Admirou Victor Hugo, memorizou e com certeza tentou seguir os ideais dele. Inclusive, apenas dizendo para quem ainda não sabe, ele foi um dos inúmeros autores do século XIX a traduzir a obra Trabalhadores do Mar, do Victor Hugo. Inclusive, o clube tem uma edição belíssima aí na tradução do Machado de Assis. Não é à toa que o Otto Maria Carpo, um dos grandes críticos literários, disse que Victor Hugo foi um verdadeiro vulcão intelectual, né? Porque é algo que arrasa mesmo. Ele diz que o Victor Hugo, ele é o poeta das grandes alturas e dos abismos humanos, que em toda a sua vastidão ele contém o céu e o inferno, a miséria e a esperança, a poesia e a revolução.
Então o Victor Hugo foi e sempre será um dos maiores gênios da humanidade. E se você chegou até aqui no final desse vídeo, me conta nos comentários o que você achou desse tipo de vídeo, onde a gente fala um pouco mais sobre a biografia do autor. Se você gostou desse formato e se você quer ver mais disso por aqui. A gente tenta, claro, trazer alguns dos fatos mais marcantes, mas óbvio, a biografia do Victor Hugo é imensa e tão interessante quanto seus livros. Há muito mais sobre o que falar e muito mais a descobrir sobre a vida desse escritor genial que a gente publica nesse mês no Clube de Literatura Clássica. Não deixe de se inscrever no nosso canal, curtir e compartilhar com seus amigos. Boa leitura e até a próxima!